20 anos de carreira, mais de 20 anos, eu posso dizer uma coisa, eu posso falar uma coisa para vocês. O Dorival tem algo para dizer que ele quer passar amanhã. Qual o motivo da coletiva do Dorival amanhã? Boa pergunta, né? Essa coletiva do Dorival aí, do nada, né? Do nada, hein? Deixa eu perguntar aqui, né, para as fontes, né? O Corinthians me falou que o Dorival recebeu dezenas de pedidos do Corinthians, tá? Que o Dorival recebeu dezenas de pedidos de entrevistas exclusivas e, por causa disso, ele sugeriu dar uma entrevista coletiva amanhã, tá? Essa é a parte do Corinthians. Eu não falei com pessoas próximas ao Dorival. Então, vou repetir, tá? Douglas pode pôr aqui, Dorival pediu coletiva, né? Exclamação. Foi o técnico Dorival Júnior que fez o pedido da entrevista coletiva de amanhã. Segundo uma fonte me passou, houve diversos pedidos de entrevistas exclusivas, e aí o Dorival achou melhor dar uma coletiva e já atender todo mundo. Então, velho, então olha só, para vocês, né, entenderem, né, exclusivo, tá? Exclusivo foi o Samir, você é prioridade na entrevista, tá? Exclusivo mesmo. Só o canal Café do Setorista que entrevistou o técnico Dorival Júnior de forma exclusiva, tá bom? Então a gente tem aí o pessoal tá com medo dele sair, tá? Tá com medo dele sair. Enfim, eu ouvi uma fonte do Corinthians que ele não tem essa de sair, tá? E que foi um pedido, muitos pedidos de entrevistas exclusivas fizeram que o Dorival Júnior, né, sugerisse a coletiva. Aí ele mesmo sugeriu a coletiva, tá? Não falei com o Dorival, nem com pessoas próximas ao Dorival, tá certo? E, enfim, então estão falando que ele vai pedir as contas, o pessoal fala muita coisa, né? Agora, eu não falei com ninguém próximo ao Dorival, nem com ele, para poder também dizer que não vai ter nada. Às vezes ele fez o pedido da coletiva, porque alegando aí que fizeram muitos pedidos de exclusivas, mas ele tá a fim de falar alguma coisa, tá? Ó, presta atenção. Pela minha experiência de mais de 20 anos de jornalismo, eu tô falando que uma fonte do Corinthians me disse que ele que pediu a coletiva, porque tinham muitos pedidos de exclusiva. E essa fonte falou que não, ele não vai pedir demissão, nada. Eu não tenho essa informação. Eu acho que não, tá? Apostaria que não. Mas com 20 anos de carreira, mais de 20 anos, eu posso dizer uma coisa, eu posso falar uma coisa para vocês. O Dorival tem algo para dizer que ele quer passar amanhã, tá? O Dorival, ele quer passar algum recado. Ele não marcaria essa entrevista coletiva se ele não tivesse a fim de falar alguma coisa, entendeu? Então eu não sei, né, o que o técnico Dorival Júnior vai dizer, tá? Não sei. Eu não acredito que ele vai embora. Já me falaram dentro do Corinthians aqui que a coletiva é porque ele estava com muitos pedidos de exclusivas e achou melhor fazer uma coletiva e já atender todo mundo de uma vez. E agora, né, ele vai dar uma entrevista coletiva já para atender todo mundo. Só que eu acho o seguinte, não é informação. Informação zero. Eu acho, meu feeling, amanhã alguma coisa picante vai ter nessa coletiva. Repito, informação zero. É apenas o meu feeling. Alguma coisa picante. Talvez nem tenha, mas eu tô apostando nisso. Porque é difícil o cara, sabe? O técnico já não gosta de falar muito. Acabou de dar uma entrevista no domingo, após o título da Supercopa. E de repente, do nada, ele quer dar uma entrevista amanhã, no CT Joaquim Grava. Não sei, né, exatamente aí o que o Dorival vai falar amanhã, mas deve ter, tá? Mas deve ter alguma coisa aí picante, né,
para amanhã em entrevista coletiva. Ou então é só viagem da minha cabeça também, porque eu não tenho informação que tem algo picante, né? Eu não tenho esse tipo de informação, tá? Mas eu acho que é uma coisinha aí que ele queira passar. Ó, é bom lembrar o seguinte: ele pediu o Alisson e o Corinthians não quis investir 1 milhão para trazer o Alisson. Ele queria o Kaique do Bahia e o Corinthians não quis o Kaique por conta do empresário do Kaique, que é o Fred, que tirou o Furquim do Corinthians para colocar no Grupo City no Bahia, que é uma revelação do Corinthians, era, né, o Cauê Furquim. Ele tá querendo o Alan, mas por causa de valores também que não são tão altos assim, o Corinthians não tá contratando. Não tá avançando. Então ele pediu a coletiva. Alguma coisa, né? Alguma coisa ele tem para dizer. Entendeu? Eu não acho que ele vai pedir demissão, não, tá? Não acredito nisso, nem um pouco. Enfim, se isso acontecesse, ia me surpreender muito. Mas é tudo feeling, tá? É tudo feeling. Não falei com o Dorival. Chamei pessoas próximas ao Dorival aqui para entender o que está acontecendo. Enfim, nós vamos ter que aguardar, né, para a gente saber, né, de fato, tá? De fato aí o que vai acontecer amanhã nessa entrevista, né, coletiva do técnico Dorival Júnior. Eu sei que ele não está muito satisfeito com a não contratação de reforços, entendeu? O Alisson, eu sei que pessoas próximas a ele me falaram que ele entendeu que, pô, o valor era muito pequeno para não contratar. Então, assim, ele aceitou a posição da diretoria, mas ele não concordou. Do Kaique, atacante do Bahia, ele aceitou a posição da diretoria, mas ele não concordou, tá? Então, assim, várias questões envolvendo reforços, isso ele tem deixado claro. Isso ele tem deixado claro, não. Isso ele não. O Léo falou que ele tem deixado claro. Eu não vi se ele deixou claro isso, tá? Então, velho, é a gente aguardar, tá? Torcedor corintiano, o Dorival pediu a coletiva para que todos tenham a oportunidade de perguntarem, né? Já que há aí muita gente pedindo lives, entrevistas, e como ele não vai ter tempo para atender todo mundo, fazer um monte de lives, ele resolveu, tá? Fazer dessa forma amanhã uma entrevista coletiva para atender todo mundo. Resumindo, a culpa é do Samir, os caras são loucos, tá? Então, informação confirmada aqui, tá? Inclusive, né, com uma liberdade aqui de dizer que confirmei isso com o técnico Dorival Júnior, tá? Então, tem a confirmação do Corinthians e a confirmação do Dorival, né, de pessoas ligadas ao Dorival, tá? Quando eu falo Dorival, pessoas ligadas a ele. E eu tenho a confirmação dos dois lados, tá certo? O Dorival Júnior pediu para dar a entrevista coletiva, porque ele está com excesso de pedidos e de entrevistas coletivas, de entrevistas exclusivas e lives, e como ele não vai poder atender todo mundo, é impossível, ele achou melhor, tá? Ele achou melhor, então, pedir uma entrevista coletiva, tá? Para poder aí falar com todos aí de uma vez. Então tá explicado, né? O Corinthians entrou em contato com o Flamengo e o Corinthians pediu para o Flamengo liberar o Alan de graça, por empréstimo gratuito, e que o Corinthians arcaria com 100% do salário dele, até o final do ano. O Flamengo pediu um valor para o Corinthians que me falaram hoje que o valor é muito semelhante ao que o São Paulo pediu para liberar o Alisson. E aí o Corinthians falou para o presidente: presidente, você não está vendo o noticiário? Nós não temos dinheiro, né? Nós não temos dinheiro, nós estamos cortando gastos, contenção de despesa. Libera o cara aí, pô. Libera o cara, e vocês não vão utilizar o cara e tá louco para jogar lá com a gente e tal. E aí os caras, não sei, tá nessa ainda. Então o processo Alan está em processo de convencimento, tá? Convencimento, entendeu? Então, assim, o Corinthians, né? O Corinthians
o Corinthians está, né, em processo de convencimento com o Dorival Júnior. Então, gente, só para vocês, né, entenderem o caso Alan aqui, né, se é Alan ou é Alan, eu não sei, entendeu? Eu costumo falar Alan, né? O Corinthians quer o Alan, porque o Dorival tem muita confiança no trabalho dele, tá? E o Corinthians, o Corinthians foi lá tentar de novo, reabriu negociação, beleza? Reabriu nessa daí mesmo, entendeu? Tô em negociação, tá? Depois você dê a opinião de vocês, se vocês acham uma boa as lives serem transmitidas lá também, entendeu? Então, gente, essa é a situação hoje, tá? Essa é a situação hoje, entendeu? O Flamengo não quer liberar de graça, o Corinthians avisou que não tem grana, tá? O Corinthians avisou que não tem grana, entendeu? Para encerrar o caso Alan. Corinthians entrou em contato com o Flamengo e pediu o empréstimo gratuito do Alan. O Flamengo pediu um valor que é semelhante, aproximadamente o mesmo valor que o São Paulo pediu pelo Alisson, tá? No caso, o Alan. Então, o Corinthians, por enquanto, tá nessa, tá? Esbarrou nisso. Se o Flamengo recuar, o Corinthians foi legal, chorou. Chorou, normal, qual o problema? Eu também, meu amigo. Eu também, eu tô querendo... por exemplo, quem é serralheiro aí? Às vezes eu quero pôr uma cobertura de acrílico, sabe, na minha casa. Eu tava chorando o preço com o cara aí, né? Chorando, se alguém quiser, se alguém trabalha com isso, quiser pôr um telhado de acrílico aí no prédio aqui, avisa aí que eu tô dentro, hein, velho? Pra gente fazer. Eu estava chorando o preço aí, velho. Entendeu? Chorar. E quando chorou, falou: não tenho dinheiro, tá? Não tenho dinheiro, então, se vocês puderem me ajudar, é isso, beleza? Então é isso daí, tá? Esse é o caso, o caso Alan, beleza? O Corinthians não tem dinheiro, o Flamengo falou, o valor é esse, que eles falaram, não vamos dar, não vamos pagar por isso, tá? Vocês não estão acompanhando o noticiário, vocês não viram o Alisson, o Corinthians até citou isso pro BAP, tá? Eu não vou falar quem citou, porque é deselegante eu falar, e não quero ficar entregando também quem me fala as coisas. Mas falou, você não viu o noticiário? Nós não pagamos o Alisson, não quisemos pagar o Alisson porque nós não temos. Se quiser de graça, a gente assume o salário, o cara está encostado aí mesmo, vai valorizar o jogador, põe uma opção de compra e vamos fechar esse negócio. O Dorival conhece ele, tá louco para trabalhar com ele. O Flamengo pediu a grana, agora é esperar. Vocês acham legal o Alan? Cara, eu acho um bom nome, velho. Sinceramente, eu acho um bom nome.